os mortos voltam para assombrar. Em 20 de setembro do ano de 1985, um homem chamado Daniel chegou ao cemitério onde eu trabalhava. Ele possuía a documentação necessária e também um pedido formal de exumação do corpo do seu irmão, que havia falecido há cerca de 10 anos. Logo após a sua chegada, o responsável me pediu para acompanhar aquele homem até o túmulo do seu irmão e desenterrar o caixão. Em toda a minha vida, enterrei centenas de pessoas, tantas que até perdi as contas, mas desenterrar alguém foi a minha primeira vez. E o que eu vejo a seguir foi a história mais estranha que eu já escutei em toda a minha vida. Eu segui com aquele homem até o local onde o seu irmão descansava. Ele não abriu a boca para falar uma palavra sequer. Estava visivelmente nervoso e apertava com força um papel que segurava nas mãos. Enquanto eu retirava a terra de cima daquele caixão, o homem andava de um lado para o outro sem parar e o seu nervosismo só aumentou quando finalmente alcançamos o caixão. E para o horror e surpresa de todos que estavam ali presentes, assim que abrimos o caixão, ele estava completamente vazio, sem nenhum sinal de que já tivesse sido ocupado algum dia. Nesse momento, o homem que antes estava apenas nervoso ficou muito confuso e assustado. Ele ficou ali sentado por alguns minutos, olhando para o caixão vazio ainda em silêncio. De repente, ele levantou o braço e me entregou um papel amassado que segurava, dizendo que aquilo era o motivo de estar fazendo tudo isso. Assim que terminei de ler, fiquei tão confuso quanto ele. A carta, segundo ele, era do seu irmão, que ele acreditava estar morto e enterrado, mas o papel havia sido entregue no mês passado. Ele jurava que aquela era a caligrafia do seu irmão. O conteúdo realmente era perturbador. O seu irmão dizia que durante muito tempo esteve em uma clínica para doentes mentais, mas que há algum tempo havia iniciado uma nova terapia e estava obtendo bons resultados. Prometia que logo visitaria, mas não citava o local na carta, apenas assinava com seu nome no final. A princípio, Daniel achou que fosse alguma brincadeira de mau gosto de alguém próximo, mas mesmo assim ligou para todas as clínicas do estado e nenhuma delas ouviu falar do seu irmão. O homem ficou dias e semanas olhando pela janela da sua casa, esperando por qualquer sinal. E com o passar dos dias, a sua inquietação crescia. Ele se questionava se tudo não passava de um engano terrível ou se realmente havia algo sobrenatural por trás de tudo aquilo. Ele não tinha mais certeza do que pensar. Então, numa noite, enquanto estava sentado em sua sala, ele ouviu perfeitamente um barulho vindo do andar de cima. Assustado, até achou que alguém estivesse invadido a sua casa. O seu coração acelerou, mas mesmo assim, ele subiu as escadas e com cuidado foi até o quarto de hóspedes, onde encontrou a janela aberta, enquanto uma brisa gelada entrava. Ele fechou a janela imediatamente e olhou para todos os cantos do quarto, mas não encontrou ninguém. Quando estava saindo, viu claramente pelo canto dos olhos a imagem refletida do seu irmão no espelho. Segundo ele, ficou completamente em choque com o que viu e, ao olhar diretamente para o espelho, não encontrou ninguém. O que quer que fosse aquilo havia desaparecido. Por fim, ele não sabia se era realmente o seu irmão no qual havia ido visitá-lo naquela noite ou apenas sua mente lhe pregando uma peça. Cheio de dúvidas, tomou a decisão drástica de desenterrá-lo. Depois de me contar tudo isso, eu não soube o que lhe dizer em seguida, apenas fiquei tão chocado quanto ele, principalmente pelo fato do seu irmão
realmente não se encontrar enterrado ali naquele local. Nunca mais ouvi falar dele e não sei qual foi o desfecho dessa história. Mas de todos os meus anos enterrando pessoas aqui, essa sem dúvida foi a experiência mais estranha na qual eu já passei na minha vida. Boa noite. O guardião solitário e o monstro alado. Eu nasci e me criei no interior, acostumado com a vida simples e com a lida na roça. Depois que eu perdi a minha esposa, a solidão se tornou a minha única companhia. Mas nunca pensei que essa solidão fosse se transformar em uma outra coisa, algo que mal consigo descrever. O que eu irei compartilhar com vocês aqui aconteceu há pouco tempo e até hoje eu fico me perguntando se não foi algum delírio da minha mente cansada ou se de fato eu fui uma testemunha de algo que vai muito além do nosso entendimento. Eu não gostaria de me identificar, pois sou muito conhecido aqui na região e isso seria ruim para mim. Eu moro em uma chácara afastada da cidade, no interior de Minas Gerais. A casa é simples, de madeira, mas aconchegante. Quem mora na cidade grande nem imagina o valor que esse tipo de tranquilidade tem. Me contrataram para cuidar da propriedade e já faz uns 5 anos que vivo aqui sozinho, desde que a minha mulher infelizmente partiu. A chácara fica rodeada de mata, tem um açude pequeno no fundo e um galinheiro com patos que cuido com muito carinho. A vida aqui é muito tranquila, até que infelizmente começou aquele inferno de barulhos estranhos. Tudo começou em uma noite. Eu estava sentado na varanda, fumando meu cigarro e pensando na minha vida. O silêncio da noite sempre foi um consolo para mim, mas naquela noite foi completamente diferente. Eu estava relaxado, quando de repente ouvi um barulho que não era o de sempre. Parecia um arrastar, mas vinha de longe, talvez do meio do mato. Eu fiquei meio cabreiro, mas não me preocupei muito na hora, pois bicho é o que não falta por aqui. Eu até pensei que fosse algum tamanduá ou até mesmo algum tatu cavando buraco. O problema é que o som não parava e pior, parecia cada vez mais próximo de onde eu estava. Mas naquela noite ficou só nisso, apenas um som ao qual eu não estava acostumada a ouvir. Nos dias seguintes, o incômodo foi ficando mais difícil de ignorar. Na segunda noite, eu comecei a ver uns vultos na beira da mata. No início, eu achei que fosse só coisas da minha cabeça, mas de tanto ver aquelas formas se mexendo, comecei a ficar mais cabreiro, sempre acompanhado daquele som esquisito, como se algo pesado estivesse se arrastando pela terra. A verdade é que de vez em quando a mente da gente nos prega peças, principalmente quando estamos sozinhos por muito tempo. Eu ficava repetindo para mim mesmo que era só a minha imaginação. Talvez eu estivesse cansado, afinal eu já havia varrido o quintal, limpado o galinheiro e consertado a cerca naquele dia. No terceiro dia, eu acordei cedo como de costume e fui até o galinheiro dar comida para as galinhas e os patos. Foi quando eu notei que uma galinha estava faltando. Eu até pensei que ela pudesse ter escapado e fui procurar pelo terreno, mas não a encontrei. Durante a noite, novamente aquele som esquisito, como se alguma coisa estivesse rondando o galinheiro. Sendo que dessa vez eu peguei uma lanterna e saí para conferir. Chegando lá, eu não vi nada de anormal, tirando o fato de que mais uma galinha havia desaparecido. Na manhã seguinte, eu comecei a desconfiar de que aquilo não era obra de um bicho qualquer. Dessa vez, além da galinha que tinha sumido, 2 patos também estavam faltando. E encontrei penas espalhadas. Cães vadidos e até jaguatiricas aparecem por essas bandas, mas nada parecido com aquilo. O que quer que fosse,
era forte o bastante para arrastar os bichos sem deixar muito rastro. Durante as noites eu mal conseguia dormir direito e a cada ruído me levantava sobressaltado. As noites já não eram mais calmas como antes. Eu me pegava encarando o escuro, tentando ver, sei lá, alguma coisa por entre as árvores, até que, em uma noite, algo mais estranho ainda aconteceu. Eu estava voltando do galpão, já com a lanterna na mão, quando eu vi um barulho no açude. Era como se algo grande tivesse caído na água. Eu corri para lá, mas quando eu cheguei na beira do açude, o que eu vi me deixou congelado. Na margem oposta, uma criatura enorme com asas como as de um morcego gigante, mas com corpo disforme e musculoso. Parecia, na verdade, um ogro, mas os seus dentes eram longos e afiados, como os de um vampiro de história. A luz da minha lanterna iluminou parte daquela coisa que me olhou com os olhos de raiva. Por um momento, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei parado, como se o tempo tivesse congelado. Aquela coisa não se mexia, apenas me encarava. Foi aí que, de repente, como se tivesse se cansado de mim, soltou um som rouco e desapareceu no mato, voando com suas asas enormes. Eu fiquei ali por um tempo paralisado. Imagina você ver algo assim no meio do mato. Uma criatura que voa com asas grandes, parecida com um ser humano. Sei que é difícil de acreditar, mas me lembrei dos relatos dos meus avós e de pessoas da região, pois elas já viram de tudo que você possa imaginar, e essas criaturas voadoras não são tão incomuns. Na noite seguinte, eu sabia que aquela coisa voltaria. Preparei armadilhas, reforcei as cercas e fiquei de prontidão. Quando tal som voltou a ecoar pelo meu quintal, eu estava pronto. A criatura apareceu de novo, sendo que dessa vez eu não perdi tempo. Eu atirei. Ela urrou de dor, mas não caiu. Em vez disso, ela avançou sobre mim rapidamente. Eu até consegui desviar a tempo, mas caí no chão, sentindo o bafo quente e fétido da coisa perto de mim. Ela tentou me agarrar, mas eu recuei e atirei novamente, acertando uma das asas. A criatura soltou um grito ensurdecedor e recuou, batendo as asas freneticamente, até que, com o último salto, desapareceu na noite. Desde então, nunca mais a vi. Eu perguntei aos meus avós e parentes e alguns disseram que é uma criatura que vive na mata, mas que é muito difícil de ser vista. Elas só vêm para territórios humanos quando falta comida. Eu perguntei aos meus avós e parentes e alguns disseram que é uma criatura que vive no meio da mata, que é muito difícil de ser vista. Elas só vêm para territórios humanos quando lhe falta alguma comida. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Eu garanto a vocês que é tudo verdade. Eu não sei dizer se é um monstro ou se é algum bicho desconhecido pela humanidade. A única coisa que eu sei é que ele não me parece ser normal e que é muito maior do que qualquer uma outra criatura que eu já tenha visto. Fiquem com Deus. Se você chegou até aqui no final deste vídeo, se gostou, deixe o seu like. Se puder, deixe um hype também e se inscreva para receber mais conteúdos como este. Nós nos veremos em breve e até o próximo vídeo. Sombras no cemitério. Sem dúvida alguma, essa foi a história mais assustadora que eu presenciei em todo o tempo em que eu trabalhei como coveiro. Logo no início da minha carreira, no ano de 1973, o cemitério em que eu trabalhava era um dos maiores e mais antigos da capital. Muitas coisas estranhas aconteceram ali ao longo dos anos, mas uma em especial me tirou o sono por muito tempo.
Havia uma antiga e conhecida família na cidade, famosa principalmente pela temida matriarca, muito conhecida como Viúva Negra. Ela havia ganhado esse apelido após enterrar seu terceiro marido e herdar sua terceira fortuna em poucos anos. Enfim, chegou o dia da sua morte e, segundo rumores, ela havia deixado uma lista de últimos desejos às filhas, incluindo o pedido de ser enterrada com todas as suas joias. Mas sendo filhas de quem era, elas jamais permitiriam que as joias ficassem debaixo da terra. No dia do seu enterro, eu já havia terminado de abrir a cova e aguardava próximo para que todos os familiares pudessem se despedir. 3 das filhas estavam inconsoláveis, porém a mais velha permanecia em silêncio, sem derramar uma lágrima sequer. Foi então que vi claramente o espírito daquela senhora se desprendendo do caixão. Ao ver aquilo, eu levei um susto enorme e olhei ao redor, na esperança de que alguém mais estivesse vendo o mesmo que eu, mas todos continuavam inertes, presos à sua dor. Por um momento quase gritei, mas percebi que ela me reparou, talvez pelo nervosismo evidente. Nossos olhares então se cruzaram e ela levou os dedos aos lábios em um gesto de silêncio que a princípio eu não entendi, pois estava congelado no lugar. Ela seguiu em direção às filhas, passou direto pelas 3 até chegar à mais velha, fez um movimento com as mãos ao redor do corpo dela e por último tocou sua cabeça. Tudo aconteceu em segundos. Em seguida, ela se ajoelhou na cova e sumiu. Eu fiquei sem expressão, sem voz, e só me lembrei de respirar quando meu ar falhou. Aquilo fugia completamente da realidade e a princípio não entendi nada do que eu tinha visto. Meses depois, tudo fez sentido. 2 meses após o ocorrido, enquanto eu seguia com a rotina habitual, percebi que aquela mesma família se aproximava novamente, mas dessa vez faltava alguém. Era a irmã mais velha, que agora estava pálida e morta em seu caixão. Cuidando do cemitério por quase 35 anos, eu vi e vivi muitas coisas, mas uma das mais marcantes foi quando precisei enterrar um grande amigo. Estudamos juntos no 1º grau, mas no 2º ele começou a se envolver com drogas e fez escolhas erradas. Apesar das diferenças, ele sempre teve consideração por mim, mesmo quando nossas vidas tomaram rumos opostos. Porém, infelizmente, ele acabou morto enquanto praticava seus atos ilícitos. Poucos familiares compareceram ao enterro e o túmulo permaneceu abandonado por meses. Decidi então limpar o túmulo em um dia quente. Levei minhas ferramentas e uma garrafa de água. Quando voltei para pegar o copo que eu havia esquecido, ele estava completamente vazio. Isso se repetiu por várias vezes, como se alguém estivesse bebendo a água na minha ausência. Meses depois, uma mulher apareceu procurando o túmulo desse meu amigo. Ela se apresentou como filha dele e me agradeceu por manter o túmulo limpo. Após a visita dela, não é que o copo d'água que sempre amanhecia vazio, dessa vez permaneceu cheio, como se finalmente ele tivesse encontrado a sua paz. Boa noite. A garotinha da sepultura. Boa noite a todos. O meu nome é Normando. Eu tinha 45 anos de idade quando eu tive a minha primeira experiência sobrenatural trabalhando como coveiro. Eu trabalho em um grande cemitério da capital e seguia com meu trabalho em total normalidade naquele dia. Enquanto eu finalizava uma sepultura com meu colega, eu percebi ao longe uma menina que se escondia por detrás de uma lápide, como se quisesse brincar de esconde-esconde. Ela olhava para mim, ria
e corria para uma outra lápide. Eu perguntei o que ela estava fazendo e onde estavam seus pais, pois ali não era lugar para correr, já que o terreno era cheio de lápides e ela poderia facilmente se machucar. Ela então me respondeu que estava com os seus pais, mas eles estavam muito tristes perto de uma sepultura ao fundo, e que ela também ficava triste ao ver seus pais chorando. Então ela se afastou e logo percebi que se tratava de uma outra família que os meus amigos estavam sepultando. Para tentar distraí-la, eu me lembrei que há pouco tempo a minha filha havia colocado um pequeno gato de pelúcia no chaveiro da minha chave de casa. Então eu retirei o chaveiro do bolso, soltei o gato de pelúcia e a entreguei, dizendo que poderia brincar com ele enquanto os seus pais se despediam do seu familiar, mas que ela precisava voltar para o lado deles, pois se não fizesse, eles ficariam muito preocupados. Ela ficou muito feliz com o pequeno presente e em seguida correu na direção de onde os seus pais estavam. Naquela hora, eu decidi seguir para a administração, tomar um café e aguardar até que aquela última família fosse embora. Depois de um tempo, eu já estava sentado próximo à saída, quando vi os últimos familiares daquele último sepultamento do dia começarem a passar pelo portão. Eram cerca de 7 a 10 pessoas, se não me engano. Imediatamente, algo me chamou a atenção. A garotinha não estava com eles. Olhei para todos os lados, mas ela não estava em lugar nenhum. Assim que eu vi todos subindo em seus carros e partindo, eu tive uma sensação muito estranha, como nunca havia sentido em toda a minha vida trabalhando ali. Parte de mim não queria acreditar que poderia ser o que eu estava pensando. Mesmo assim, segui indo em direção ao túmulo de onde eles haviam se despedido, e assim que me aproximei, eu me deparei com o que já suspeitava. Eu fui tomado por um frio intenso no estômago. Na grande cruz de mármore em cima daquele túmulo, havia um porta-retratos com a imagem da garotinha, aquela mesma que eu havia visto minutos antes brincando entre os túmulos. Sobre a pilha de terra fresca estava o pequeno gato de pelúcia que eu havia lhe dado de presente. Nunca tinha sentido tamanha tristeza naquele lugar. Eu lutei por semanas contra o que eu havia vivenciado naquele dia e carrego isso comigo até hoje. Foi então que eu decidi dividir esse meu relato com vocês. Depois daquele dia, nunca mais a vi e nem a ouvi. Talvez quando os seus pais se despediram, ela tenha finalmente entendido o que realmente aconteceu. Bom, na verdade, essa é uma dedução, pois quem sabe realmente o que há do outro lado são as pessoas que infelizmente já partiram desse plano. O visitante das rosas. A minha experiência no cemitério foi marcada por uma história bizarra que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu trabalhava como coveiro e todo início de semana, sem falta, um velho senhor aparecia no mesmo horário e não importava se chovia ou fazia sol. Ele sempre trazia rosas e as colocava no túmulo da sua esposa. Era um visitante regular e bem conhecido por todos que por ali trabalhavam, inclusive por mim. Em uma bela segunda-feira, enquanto eu estava fazendo as minhas obrigações diárias, eu vi aquele senhor novamente, trocando as rosas como sempre fazia. Ao ver aquilo, decidi me aproximar e me ofereci para ficar com as flores antigas caso ele quisesse se desfazer delas. Depois que me entregou, seguimos com uma conversa normal que durou aproximadamente uns 20 minutos, falando sobre diversos assuntos. Quando chegou a hora de partir, nos cumprimentamos e então ele foi embora. No dia seguinte, ao chegar para trabalhar,
recebi uma nova ordem de serviço para aquela manhã. Eu fui buscar a retroescavadeira e dali saí para procurar o terreno indicado. E para minha surpresa, era justamente ao lado do túmulo da esposa do Senhor das Rosas. Ao ver aquilo, fiquei intrigado e verifiquei novamente a ordem de serviço. Não haviam dúvidas, era o mesmo homem. Eu fiquei sentido no momento, afinal eu o vi ali durante anos e no dia anterior havíamos conversado por algum bom tempo e agora eu estava cavando a sua sepultura. Deixei tudo pronto para o serviço e mais tarde pela manhã a funerária chegou para enterrá-lo. O responsável pelo funeral era um conhecido meu de tantos anos que convivíamos ali e, sendo assim, questionei o motivo da pressa para enterrar aquele senhor. Mas percebi que ele ficou surpreso com a minha pergunta, já que disse que não havia pressa alguma. Em seguida, expliquei o porquê da pergunta, já que ele esteve ali ontem colocando rosas no túmulo da sua esposa. O que ouvi em seguida me gelou a espinha. O colega respondeu que isso não era possível, pois o corpo já estava há 3 dias com eles no necrotério. Claro que eu fiquei assustado e ainda apontei para as flores que aquele senhor havia trazido no dia anterior. Também mencionei o quanto ele estava feliz, pois seu primeiro neto havia acabado de nascer. O meu colega de funerária, ao ver aquilo, ficou sem fala por alguns instantes e, assim como eu, nessa hora, uma sensação estranha havia tomado conta de mim. Parecia que algo sobrenatural havia acontecido. Ainda hoje, quando me lembro dessa história, eu sinto arrepios. A vida no cemitério pode ser cheia de mistérios e experiências completamente inexplicáveis. Encontro com o sobrenatural. Olá, amigos do canal. Eu sou uma grande fã e não perco nenhum vídeo. Sempre me interessei pelo sobrenatural, pois vivenciei muitas coisas desde muito pequena. Eu demorei muito para descobrir que sou médium, principalmente pelas limitações que a minha crença me impunha. Na minha juventude, eu me converti à igreja evangélica e meu ex-marido, que inclusive conheci na igreja, sempre me repreendia quando percebia o meu interesse por crenças que ele associava ao espiritismo. Por pura falta de conhecimento, ele dizia que era uma heresia acreditar nessas coisas. Com o passar do tempo, eu passei a não me identificar mais com a religião evangélica e cada vez mais eu fui me conectando ao espiritualismo, o que me fez deixar a igreja. Hoje, não sigo nenhuma religião específica, apenas me considero uma pessoa espiritualista. Eu tenho muitas histórias da minha infância para compartilhar, mas hoje vou contar uma que ficou marcada na minha mente até hoje. Sempre me lembro desse acontecimento e me pergunto o motivo que levou a essa aparição a se manifestar para mim. Quando eu tinha, acredito, por volta de 10 anos, eu tive uma visão. Naquela época, eu morava com a minha avó, mas no período de férias eu ficava na casa da minha mãe. Certo dia eu acordei pela manhã com a minha mãe conversando com meu padrasto na cozinha enquanto tomavam um café. Os dois falavam em um tom de voz muito alto e sempre pela manhã ficavam conversando durante o café antes de saírem para o trabalho. Eu sempre acordava com o falatório deles e depois voltava a dormir quando saíam. Nesse dia, logo após o silêncio da casa vazia, eu senti uma sonolência e achei que tinha caído no sono. A casa da minha mãe estava em reforma e parte dos móveis da sala estavam no quarto. A minha mãe tinha o bar de canto que havia deixado em um dos cantos do quarto. Foi então que eu vi uma mulher sentada na banqueta
com os 2 braços apoiados no balcão do bar. Ela era muito linda e o seu rosto lembrava o de uma gueixa. Os seus cabelos eram bem compridos, parecendo tocar os pés, e ela usava um vestido vermelho com uma flor também vermelha presa ao cabelo. A mulher fumava um cigarro com uma daquelas piteiras antigas usadas pelas mulheres nos anos 20 e me olhava fixamente. Parecia que eu estava em um sonho, mas eu sentia e sabia que estava bem acordada. Em seguida, comecei a sentir um cheiro que me lembrava a flor dama da noite. Eu não sei dizer por quanto tempo aquela visão durou. Só sei que depois pareceu que eu tinha despertado de um sonho e a mulher não estava mais ali e nem havia qualquer rastro dela. Eu me levantei para ir ao banheiro e fazer a minha higiene matinal e passei um tempo acreditando que tudo não passava de um sonho. Quando eu voltei para o quarto, senti novamente aquele cheiro de dama da noite, sendo que dessa vez bem mais forte e intenso. Naquele momento, senti um medo tão grande e finalmente eu entendi que aquilo não havia sido apenas um sonho. Imediatamente eu saí do quarto e andei pela casa procurando de onde vinha aquele cheiro tão forte. Depois de caminhar por toda a casa e até pela varanda, percebi que o aroma estava apenas no quarto onde eu dormia. À noite eu contei para minha mãe que na época era católica, mas também simpatizava com o espiritismo. Ela disse que eu provavelmente havia visto uma pomba-gira cigana. Depois daquele dia, nunca mais vi a tal mulher, e com o passar dos anos, eu fui deixando de ter essas visões, mas ainda guardo algumas bem vivas na memória, e com o tempo eu irei enviando aqui para o canal. Desde já eu agradeço ao canal por ler o meu relato e a todos os inscritos por ouvirem. Um forte abraço a todos.